Eu sou Gabriela Vieira e este é o MIP em Dia, o seu podcast sobre manejo integrado de pragas, atual e objetivo, como ele deve ser. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MIP em Dia. Estamos começando aqui o episódio de número 57, 57º episódio, e trazendo para vocês várias informações sobre manejo de pragas, agricultura como um todo, né? E hoje tem uma pessoa bastante especial aqui, uma convidada. Ela é engenheira agrônoma e nematologista, fundadora da Nema no Campo, trabalha diretamente com treinamentos, palestras, cursos sobre os mais diversos temas relacionados a nematóides. Ela é social media também do agro, olha que legal, super antenada aí em todas as tendências, e atende clientes tanto personalizados, né, no digital, com serviços relacionados a redes sociais. Eu estou falando aqui com a Priscila Amaro. Priscila, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado participar do MIP em Dia, nessa mudança, nessa repaginação, né? Começando aqui com as gravações de imagem também. Espero que você goste do nosso episódio e que traga bastante novidades aí para o pessoal. Oi, Gabi. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês nesse primeiro, acho que é o primeiro episódio, né, nesse novo formato. Exato. Então, fico aí agradecida pelo convite e vamos falar aí do que eu gosto mais de falar na vida, que é sobre nematóide. Muito bom, Pri. Bom, a gente sabe, né, os nematóides são um grupo de organismos, vamos detalhar um pouquinho mais, mas no episódio anterior do podcast, para quem não viu, corre lá no YouTube, no Spotify, enfim, na sua mídia de preferência, né? Para entender um pouquinho mais dos aspectos básicos desses organismos. A gente sabe que são animais que causam diversas injúrias e muito prejuízo nas lavouras, né? Mas eu vou começar, Pri, com uma pergunta que ela é bastante polêmica e sempre aparece. Então vamos lá. Nematóide é praga ou é doença? Então, essa pergunta, Gabi, é uma pergunta que sempre aparece mesmo, porque gera um pouco de dúvida. O nematóide, ele fica ali no meio termo, né? Então, existe essa polêmica aí se o nematóide é praga ou é doença. Mas, em consenso geral, entre os pesquisadores, nós consideramos que o nematóide, ele é uma doença. Por quê? Porque o nematóide, ele é um verme, né, microscópico, então ele não tem características que sejam próximas de um inseto, né? Ele é mais parecido com um fungo ou com uma bactéria do que por um inseto. Então ele fica ali no meio termo. O que gera essa dúvida é a respeito do dano que o nematóide causa entrando ali na raiz. Esse é um dano mecânico. Né, o nematóide, ele tem um estilete, esse estilete ele usa para perfurar ali as células da raiz, então ele entra no sistema radicular, ou às vezes ele não entra, mas a maioria dos nematóides conseguem entrar no sistema radicular totalmente, né, e depois desse dano mecânico, o dano muito maior é o dano fisiológico. Então depois que esse nematóide entra, que começa toda a mudança ali na planta. Então a planta, ela se torna doente, por quê? Dependendo da espécie, por exemplo, o nematóide, ele cria um sítio de alimentação. Então, as células são totalmente modificadas. E essas células começam ali a trabalhar para o patógeno, né, para o parasita. Então, o nematóide, ele é um verme microscópico parasita de plantas. Existem também espécies que não são parasitas, mas o nosso foco hoje aqui no podcast é falar dos que causam, né, danos à agricultura. Então, usam esse estilete e liberam substâncias nessas células, então ocorre ali uma mudança fisiológica. Certo. E por isso a gente considera que nematóide é doença e não praga. Mas existe ali um dano inicial mecânico da movimentação desse nematóide no interior das raízes. Mas a gente considera que é doença. Então é um grupo a mais. Então nós temos ali fungos, bactérias, vírus e nematóides, né? E daí as pragas separadamente, aí insetos, por aí vai. Legal, porque tem toda essa polêmica, né? Tem grupos que
às vezes os entomologistas tentam se aproximar um pouco mais da nematologia, né? E acaba gerando toda essa dúvida. Mas muito bem esclarecido, nematóides, pessoal, então consideramos nematóides como doenças e não como pragas, embora eles tenham aí inicialmente esse dano mecânico que acaba confundindo, né? Então, acho que esse é o ponto. Mas ficou super claro, não teremos mais essa dúvida em relação à classificação dos nematóides. Muito bem, então eu tenho aqui algumas perguntas para te fazer, para a gente começar esse bate-papo de uma forma mais, vamos dizer assim, pensando, óbvio que tem a ligação agronômica, mas falando economicamente. Né? O que esses organismos têm trazido? A gente escuta muito. Se a gente pegar a soja, por exemplo, né? São essa safra, algumas alterações, mas vamos arredondar 45 milhões de hectares plantados aí em todo o Brasil. É uma área muito expressiva, né? A cultura vem crescendo a cada dia. Além disso, a gente tem também milhões de hectares de milho, cana-de-açúcar e por aí vai. E todas essas culturas, o próprio café, tomate também, né? HF aí. Sim. Todas essas culturas são acometidas por esses organismos, pelos nematóides. Você tem números, Priscila, para trazer para a gente, para que a gente tenha uma noção do quanto eles causam de prejuízo mesmo? Sim. É bem difícil esses estudos, Gabi, porque normalmente os danos causados por nematóides são agravados dependendo das condições da área. Por exemplo, uma área com menor fertilidade ou com uma textura de solo arenosa, por exemplo, ela sofre muito mais com o ataque do nematóide. Sofre no sentido de que a planta expressa mais danos, tá? Então, é bem complicado de ter essas estimativas, mas nós temos uma estimativa mais recente, que é de 2022, que foi um estudo aí em conjunto da Sociedade Brasileira de Nematologia com a Agroconsult e Syngenta. Então, foi um levantamento, assim, bem expressivo no Brasil, que eles conseguiram chegar a valores, né, em reais. Então, nós tínhamos aí em 2021, esse estudo saiu em 22, mas o dado de perda é de 21, só na soja, 65 bilhões de reais. 65 bilhões? 65 bilhões na soja, acumulados, né? E a projeção é que nós chegaremos a 870 bilhões em 2031, ou seja, nos próximos 10 anos aí depois do estudo. Na prática, o que isso significa? Que a cada 10 safras de soja, uma inteira é perdida para os nematóides. Se a gente vai para o milho, dá mais ou menos isso também. No estudo aparece como 0,9, então quase uma safra inteira, tá? Então, a gente tem nematóide em qualquer região do Brasil, né? Esse mapeamento de presença também é feito pela Syngenta, em parceria, né, com a sociedade, há muitos anos. E os estados, né, mais afetados são ali os estados que compõem o Cerrado, que apresentam ali mais ou menos 99% das amostras analisadas com presença de nematóide. Então, o nematóide está presente em qualquer tipo de cultura, independente se é uma cultura anual, se é uma cultura perene, se é uma HF, né? Porque o nematóide ele é nativo ali do solo, né? Sim. Isso também é uma dúvida que sempre chega. De onde vem o nematóide? Eu nunca tive nematóide e agora começou a aparecer. Não é que nunca teve. O nematóide sempre esteve ali, só que tem essa questão que, né, anos sucessivos de culturas que são hospedeiras fizeram com que chegasse nesse ponto aí que a gente encontra, né, sintomas, né, e perdas causadas por nematóide em qualquer área, bem fácil de encontrar, muito mais visível hoje em dia do que era, por exemplo, há umas 5, 10 safras atrás. Então, é muito mais fácil de encontrar os sintomas, mas quando a gente encontra os sintomas, normalmente a situação já está bem adiantada, vamos dizer assim, agravada. É muito do que a gente fala também no caso de doenças humanas, né? Então, será que estão acontecendo em maior quantidade? Na verdade, pode ser que sim, né? Não sou especialista, mas
é inevitável Sim. que a gente veja o crescimento das tecnologias, das ferramentas que a gente tem justamente para fazer essa avaliação. O mesmo acontece, né, no caso dos nematóides. Mas eu fiquei realmente impressionada com esses números, né? 65 bi em 2021, com expectativa de, em 2031, nós termos 870 bilhões né, de reais em perdas aí causadas direto ou indiretamente por nematóides. Então, eu acho que isso ressalta a importância dos estudos, né, e do entendimento, de fato, desse grupo de organismos, para que a gente consiga manejar da melhor forma e para que a gente tome as melhores decisões, mitigando, né, à medida do possível, essas perdas. Sim. Legal. E aí você comentou um pouquinho também a respeito, né, nossa, eu nunca tive nematóide, agora eu tenho. Então, a gente já sabe que o nematóide está ali, né? Eu tenho duas perguntas. Vamos lá. A primeira, em relação ao solo. A gente escuta muito, olha, nematóide ele acontece mais em solo arenoso do que em solo argiloso. Como é que é essa relação relacionada, né, ao solo ali, ao ambiente edáfico? Sim. Na verdade, isso é um mito, né? É um mito dizer que somente os solos arenosos que tem problema com nematóide, ou que tem nematóide, né? A gente ouve muito, meu solo é argiloso, não tenho nematóide. Isso é um mito, né? O que a gente observa na prática? Solos arenosos, normalmente as plantas, né, seja soja, milho, qualquer planta que você colocar, ela vai expressar sintomas que são o quê? Reboleiras, plantas menores, plantas amarelas, sintoma de nematóide na parte aérea, né, que é o que a gente vê primeiro, antes. Então, uma menor quantidade de nematóides já é suficiente para causar perdas em áreas de solo arenoso. Para você ver sintomas, por exemplo, reboleiras, plantas amarelecidas, né, plantas morrendo no solo argiloso, normalmente, na maioria dos casos, você tem que ter muito mais nematóide. Então, quando a gente encontra o problema, detecta o problema em áreas argilosas, normalmente a gente encontra muito mais nematóide do que numa área arenosa. Entendi. Então, essa é a diferença. Então, às vezes, pouco nematóide numa área arenosa, a gente já tem perdas, porque ali eu tenho um dano acumulado. Então, a planta ela tem que vencer o nematóide, vencer a baixa fertilidade, que a gente sabe que um solo arenoso ele é mais pobre naturalmente, baixa concentração de matéria orgânica, ele não retém muita água, então a planta ela tem que se desvencilhar de todos esses fatores e mais o nematóide. Por isso que a gente observa sintomas antes, né, ou mais rápido, ou mais perdas. Porque é mais fácil de aparecer o sintoma reflexo, que é a reboleira. No argiloso, a gente já tem uma condição mais favorável para essa planta. Então, é aquela máxima da fitopatologia. Uma planta bem nutrida, com bons componentes ali para ela produzir, ela consegue suportar melhor a presença de um patógeno, de uma doença. Então, é isso que acontece no campo. Quando eu tenho áreas de solo argiloso, às vezes eu tenho nematóide, eu passo anos sem perceber que ele está ali. Perceber que ele está ali. Então, o nematóide, ele sempre está presente nas áreas, né? A gente sempre brinca que só não tem nematóide quem ainda não fez análise. Quem não procurou. Né? Então, quem não procurou. Ditado, quem procura acha, com certeza funciona. Quem procura acha. Quem procura acha, né? E o que acontece na prática, né? Um manejo pós-detecção da doença. Então, não é algo preventivo. É algo que a gente vai remediar o que já está instalado ali. E aí, então, o prejuízo já aconteceu, via de regra, né? O prejuízo já aconteceu. Já vem acontecendo de anos, né, ali. E nem se percebeu. E daí, quando a gente detecta, né, não vai ser em uma safra ali, rapidamente, que a gente vai conseguir recuperar essa produtividade, principalmente da área. Sem dúvidas. E aí, puxando o gancho já para essa questão de quando a gente detecta,
Como é que eu sei Sim. que eu tenho nematóide? O que eu preciso fazer? Eu sou um produtor, acho que eu não tenho nematóide na minha área. No fundo, a gente sabe que tem. Então, o que eu tenho que fazer? Qual que é o tipo de análise? Em que momento eu faço essas análises para detectar o nematóide? Sim. O que é essencial, Gabi, não tem como fazer nada para nematóide, nenhum tipo de manejo, nenhum tipo de... Eu gosto de usar a palavra manejo, depois, mais para frente aqui no podcast, acho que a gente vai entrar na parte de manejo, eu explico por que eu uso a palavra manejo e não controle, né? Porque como que a gente vai iniciar um manejo se a gente não sabe o que tem na área? Então, o primeiro de tudo é a diagnose, que a diagnose é feita como? Através de uma análise nematológica de laboratório. Não adianta você tirar a planta ali e olhar, você pode ter um sinal do que tem ali, mas você não sabe quantidade, você não sabe quais espécies. Então, a análise, ela é essencial. Qual que são as instruções, né? Normalmente, a época ideal para se fazer uma análise de nematóide para diagnose é na safra de verão, né? Certo. No florescimento da cultura. Entrando, então, no período reprodutivo da cultura. Isso, ali entre 50 e 80 dias no máximo na soja, tá? Então, o que a gente... Essa é a época ideal, né? Então, eu tenho problema com nematóide, essa seria a época ideal. Por quê? Porque no verão eu tenho um ciclo, eu tenho ali como que eu posso dizer, a melhor época para o desenvolvimento do nematóide, que eu tenho temperatura alta, né? Então eu tenho a população ambientais são favoráveis para que ele se desenvolva. Funciona igual para pragas, né? Então, se eu tenho ali condição favorável, umidade e temperatura, os nematóides vão se reproduzir normalmente ali. Então, quando eu estou no florescimento da cultura, seria o pico dessa população. Então, ali é onde eu encontro, por exemplo, o potencial daqueles nematóides que estão na área. Então, eu encontro a densidade máxima, vamos dizer ali, de nematóides que pode chegar àquela área naquele momento. Certo. Né? Isso é um parâmetro que a gente usa para saber, por exemplo, a proporção dessas espécies. Então, mistura de espécies normalmente ocorre em quase 100% dos casos. E só abrindo um parênteses, desculpa te interromper, mas é extremamente importante essa qualificação, né? Então, quais são, de fato, as espécies que eu tenho? Porque mesmo dentro de um mesmo gênero, assim como acontece com insetos, a gente tem diferença na atuação, né, do organismo e, por consequência, a gente vai ter diferença também nas ferramentas de manejo. Então, essa prévia, né, essa análise, essa observação do que, de fato, a gente tem na área é extremamente importante. Sim, para a gente saber o que tem, para a gente usar as ferramentas da melhor forma possível, tá? Algumas ferramentas são um pouco mais genéricas, mas a maioria das ferramentas a gente tem que saber qual espécie que está na área para saber se essa ferramenta vai ser legal ou não, tá? Para aquela espécie. Nematóide não é tudo igual, então sempre vai ter mistura. Né? E como que é feita essa análise? Um dos principais problemas é no momento da coleta, no momento de coletar essa amostra, porque se ocorrer erros nessa coleta, nesse momento aí da amostragem, lá no laboratório a gente não vai conseguir detectar o que realmente tinha lá no campo. Vai ficar então, vou falar aqui, né? A gente, no final das contas, acaba perdendo tempo. Acaba perdendo tempo. Então, qual que é a situação mais comum? Você fazer a análise em uma área que eu tenho sintomas. Então, eu vou ter reboleiras. Qual que é o primeiro erro que acontece? Que o pessoal vai e coleta no centro da reboleira. Então, o que é uma reboleira? É uma mancha ali de plantas que estão menores, plantas amarelecidas, em alguns casos já estão morrendo. E a pessoa que vai fazer a coleta vai lá no meio e pega aquela planta que está ali morta, praticamente. Achando que ali tem uma maior quantidade justamente porque a planta está mostrando que ela está mais sofrida naquele lugar, né? Isso. Só que ali a gente está falando de nematóide. O nematóide ele é um parasita obrigatório, né? E alguns nematóides são migradores. Então, ele não está mais naquela raiz que já morreu. Ou naquela raiz que já está podre, os que são sedentários já estão degradados. Então, eu não vou ter uma situação real. Então, a amostragem correta é sempre na borda da reboleira. O que é a borda? É ali onde as plantas estão com um aspecto menos fragilizado ali. Então, as plantas elas já estão
um pouco mais bonitas, tem sistema radicular, tem sintoma, mas tem sistema radicular ali um pouco mais desenvolvido. Então, nós podemos fazer alguns pontos ao redor dessa reboleira. O que são esses pontos? Sempre solo e raiz. O segundo erro é arrancar as plantas. Certo. Numa análise para nematóide, a gente nunca deve arrancar as plantas, sempre cortar o solo. Então, de 0 a 20 é suficiente a profundidade. Então, você corta o solo com uma pá reta, com alguma ferramenta que te possibilite isso, fazer um corte reto e tira ali raiz com o solo. Então, o solo que vai para a análise de nematóide completa é solo e raiz. Então, esse solo que vai para análise é o que está em volta do sistema radicular, não é ali de outro lugar da lavoura, é o que está ali em volta daquele sistema radicular. Certo. Então, nós fazemos ali alguns pontos, né, ao redor dessa reboleira, mistura isso num balde, tira, né, a parte aérea. Nós não usamos a parte aérea, a não ser que a gente queira fazer a análise do nematóide de parte aérea, que é uma exceção, é uma outra história, mas se a gente quer fazer uma análise dos nematóides ali, parasitas de raiz, a gente vai mandar, então, a raiz e o solo para o laboratório. Certo. Então, mistura ali no balde, corta a parte aérea, a gente vai juntar essas plantas, 4, 5 plantas, eu tenho que ter ali mais ou menos 100 gramas de raiz. O que é 100 gramas de raiz? É mais ou menos as 2 mãos cheias, assim, de raiz. Certo. Tá? Raízes radicelas, tá? Por isso que não pode arrancar, porque quando a gente arranca só vai a raiz principal, se eu tô falando de soja, por exemplo. E aí o nematóide, é um lugar que não hospeda tanto nematóide, né? Não tem, praticamente um ou outro. Então a gente vai encontrar a maior concentração nas raízes finas. Né? O nematóide, ele é esperto, ele não entra em raiz lignificada, em raiz mais dura, ele entra nas raízes fininhas, que é mais fácil dele entrar. E sabe, então, Pri, só te cortando, porque até você tá um caso que eu te procurei há algum tempo, né? A gente sempre, nessa lida, rodando as áreas, acaba recebendo questionamentos de diversas áreas dentro do agro, né? E o bom é sempre ter referências, como a Priscila tá aqui com a gente, para recorrer quando a dúvida aperta. E aí um produtor estava questionando justamente resultados de uma análise que deu mais nematóides onde tinha o tratamento do que na testemunha, né? Então, no final das contas, claro que é possível que um produto não tenha o efeito esperado, enfim, mas no final das contas a gente conseguiu entender que foram justamente falhas no processo de amostragem, né? Tudo isso que a Priscila está explicando aqui para a gente agora trouxe para o produtor uma interpretação errada do que ele realmente tinha ali na área. Então, vejam a importância de nós conseguirmos e de nós fazermos, de fato, uma amostragem bem padronizada, conforme manda o figurino, né? Sim. E conforme eu estava dizendo, mandar volume, né, de raiz, porque lá no laboratório, os laboratórios, eles utilizam uma amostragem dessa amostragem que você vai mandar. Sim. Então, se você manda 100 gramas de raiz, o laboratório ele vai utilizar 10 gramas, 5 gramas para fazer a análise. Então, vai ser homogeneizado essas raízes lá no laboratório e vai ser pegado uma alíquota para fazer o solo. A mesma coisa. Então, precisa ser representativo ali da sua situação. Né? O que é interessante fazer? 2 amostragens. Uma nesse lugar com o sintoma, ali na borda da reboleira, e outra numa área boa, tá? Para você ver. Porque, às vezes, na área que não tem sintoma, pode ser que a gente encontre até mais nematóide do que ali onde está a reboleira. Tá? Essa distribuição ela é totalmente heterogênea. Por quê? A reboleira ela acontece por uma série de fatores, não somente o nematóide. Então, pode ser uma mancha de solo, de fertilidade, uma área que empoça água, por exemplo. Sim. Então, tem vários fatores que vão favorecer o aparecimento da reboleira. A questão de não compactação necessariamente de maquinário também, né? Compactação, outras doenças associadas, que é muito comum, fusário, macrofomina e outras, né? Que vão parecer que a nematóide, às vezes é nematóide, mas tem outras doenças também junto, tá? Certo. Isso é muito comum.
Então, não necessariamente o nematóide está só ali na reboleira. Ele está na área inteira. Nas áreas que não tem a reboleira, às vezes pode encontrar até mais nematóide do que naquele lugar ali da coleta. Por isso que a gente sempre faz 2 amostras, né? Uma na área boa e outra na área com o sintoma, obedecendo essa regrinha que eu falei de pegar as plantas de solo na borda da reboleira e não no meio. Sim. Não arrancar, mandar sempre a raiz dentro do solo. Então, no saquinho plástico, nunca saquinho de papel. Então, pegar uma embalagem plástica, pode ser uma sacolinha do mercado, mas de plástico, coloca ali mais ou menos 500 gramas de solo e essa raiz no meio. Esse solo ele vai ajudar a conservar essas raízes, né? E mandar para o laboratório. Eu posso deixar? Coletei hoje a minha amostra. Sim. Quanto tempo eu posso guardar antes de mandar para o laboratório? Sim, nós sempre dizemos para mandar o mais rápido possível, Gabi. E evitar situações extremas, tá? Então, não, por exemplo, coletar a amostra e deixar em cima da caminhonete o dia inteiro. Vai apodrecer essa raiz, vai chegar lá no laboratório já meio deteriorada, com cheiro ruim. Isso dificulta um pouco o manuseio e também a análise, porque se eu tenho raiz degradada, o nematóide vai estar degradado também. Isso dificulta a identificação, a quantificação no laboratório e tudo mais. Então, a gente sempre indica para mandar para o laboratório o mais rápido possível. Se conseguir colocar em caixa de isopor, caixa térmica, coloca, tá? Mas evitar situações extremas, temperaturas muito altas e congelar. Nunca congelar a amostra, porque os nematóides, eles estouram, né? E tem essa diferença de concentração, dentro deles tem líquido, então deforma tudo, a gente não consegue analisar. Se você vai guardar por alguns dias, a gente tem, por exemplo, pessoas que ficam coletando a semana toda para depois mandar para o laboratório é longe, isso acontece muito aí no Cerrado. Então, o que a gente recomenda? Deixar numa sala mais fria, né, num lugar fechado, sem ficar no sol, né? Evitar ao máximo fatores externos que possam, de alguma forma, interferir na amostra, né? Isso, deixar, por exemplo, na geladeira, naquela parte das verduras ali, que você vai deixar mais dias até mandar para o laboratório, né? É ter esses cuidados, né? Não deixar nessas situações extremas, né? A coleta, por exemplo, nunca fazer, por exemplo, acabou de chover, eu vou lá coletar, tá? Aquele lodo. Sim. Não é interessante. Ou muito seco, também não é interessante. Só que a gente sabe que, às vezes, né, na época, por exemplo, do florescimento, a gente não tem essas condições ideais, né? Então, a gente recebe, às vezes, amostras bem secas. Se tiver nematóide, a gente vai conseguir observar, tá? Mas são condições ali do campo, né? Às vezes a gente não consegue essas condições extremamente ideais para a coleta, mas o máximo que conseguir, melhor. Perfeito. Não, extremamente importante todos esses apontamentos que você fez para que, de fato, né, a gente faça o que é ideal ser feito, para que a gente tenha a correta identificação e, por consequência, tome a melhor decisão, né, na hora da escolha das ferramentas de manejo e tudo mais. E aí, Pri, eu quero puxar já um outro aspecto dentro da nematologia, trazendo também para a questão de bioinsumos, né, que, enfim, até chover no molhado, como se diz, a gente falar que os bioinsumos estão crescendo, há anos a gente já vem observando esse crescimento relevante dentro desse grupo de produtos. E aí, falando dos produtos biológicos e dos químicos, né, para nematóides. Dentro dos biológicos, bionematicidas, bioinseticidas e biofungicidas, a gente sabe que, numericamente, né, em números de mercado, o que mais cresce são os bionematicidas. Eles estão aí já muito bem desenvolvidos, a gente tem diferentes espécies de micro-organismos que vão atuar contra nematóides. Então, eu queria pedir para você resumir para a gente quais são, né, essas principais características dos produtos biológicos, dos produtos químicos. Os dois são bons? Tem um melhor? Não tem? O que é o melhor de nós fazermos? Sim. Qual que é o nosso panorama, né, atual em relação a biológicos e químicos? Para nematóides, a gente já tem um uso muito maior, se a gente pegar volume de venda, esse estudo saiu ano passado, então, ano passado não, 2022, final de 2022 mais ou menos, que a venda de nematicidas
biológicos já ultrapassou o de químicos, estava mais ou menos 75-25. Então, 75-25, tá? Então, a gente tem muito mais o uso de biológicos em volume de venda, né, volume de uso, do que químicos. Por quê? Né, principalmente porque nos químicos a gente tem uma certa limitação de uso, porque o registro é para cultura e alvo. Então, eu tenho produtos, maior volume dos produtos que existem em mercado são para soja, milho, cana, tá? E produtos mais recentes para hortifruti, né, e tudo mais. Tá, só que são produtos bem recentes. Deixa eu só Pode fazer, falar. Acho que é importante, bem colocado nessa observação que você fez, eu gostaria de trazer isso para o pessoal, não só os bionematicidas, né, mas quando a gente fala dos biofungicidas, dos bioinseticidas, um produto biológico, ele é registrado no Ministério da Agricultura, enfim, passa por todo o processo que é necessário passar, mas ele é registrado por alvo. Então, um produto que é registrado, por exemplo, para pratilencos, um nematóide. Então, ele pode ser utilizado em qualquer cultura onde ocorra o pratilencos. Da mesma forma que um produto que é registrado para o controle de determinada espécie de lagarta. Onde essa lagarta ocorre, esse produto pode ser utilizado. Já os produtos químicos, não, né? Então, os produtos químicos, eles são registrados por alvo e por cultura. Então, para pratilencos, então tem que ser o produto químico para pratilencos na soja ou para pratilencos no milho. E assim por diante. Então, essa é uma diferença que a Pri trouxe aqui pra gente, que de fato impacta, né, na comercialização e na aquisição desses produtos. Sim, na verdade trouxe uma revolução para o manejo de integrado de nematóides, né, os biológicos. Por isso que esse crescimento foi tão rápido, né? Se a gente pegar ali umas 5 safras atrás, a gente não tinha nem metade dos produtos que a gente tem hoje, né? Estava começando, a aceitação ainda não é, até hoje ainda tem um certo receio no uso de biológicos, mas a gente vê esse crescimento constante, exponencial, de produtores testando e, a partir do momento que testa, começa a usar sempre. Então, nós temos essa questão da flexibilidade do uso do biológico. E o que a gente tem também, pessoal? Quando a gente vai para o uso de bionematicidas, nós temos fungos e bactérias registrados para o manejo de nematóides. Então, o que é importante dizer também, Gabi? Quando a gente vai escolher um produto, escolher produtos que estejam escritos na bula nematicida microbiológico. Perfeito. Porque existem vários produtos no mercado, condicionadores de solo, foliares, fertilizantes que têm ali na sua composição algum organismo, principalmente bactérias, bacilos, é muito comum, ou um extrato de alga, algo nesse sentido. E esse produto, ele pode ter um efeito no nematóide, só que se não tiver escrito na bula nematicida microbiológico, ele não foi testado. E quando a gente pensa em manejo biológico, ele é muito específico, então às vezes a mesma espécie do bacilos, não é aquela cepa, não tem controle para aquela espécie de nematóide. Então, tem que ser um estudo específico para aquele alvo. Gente, então, se eu tenho... Muito importante, né? Biológico não é tudo igual, bacilos não é tudo bacilos, tricoderma não é tudo tricoderma. A gente precisa, de fato, entender o produto, né? Eu falo muito sobre isso, porque acaba que, muitas vezes, o produtor, às vezes, ele vai ser, digamos que enganado, porque tem um produto que apresenta um efeito, no caso, igual a Priscila disse, apresenta um efeito nematicida, mas ele não é, de fato, nematicida. Ele não foi testado para que tivesse esse efeito. Então, entender do produto, qual é o micro-organismo que está ali, e a qualidade desse produto, né? Como é que ele foi produzido? Gente, isso é extremamente importante para boa eficiência lá no campo. Sim, acontece muito com tricoderma, Gabi. Muita gente me fala, eu tô usando tricoderma para o nematóide. Daí eu falo, qual tricoderma? Daí a pessoa fala, e é um tricoderma que ele tem registro para doença, registro para fusário, registro para mofo branco. Só que não tem registro pro nematóide em questão. Pode até ser que ele tenha um efeito, né? Mas, enfim, pode ser que ele tenha um efeito, mas não dá para garantir. Né? É diferente de você pegar uma bula e tá escrito lá,
fungicida e nematicida microbiológico, porque acontece. Ele foi testado tanto para a doença como para o nematóide. Certo. Isso acontece. O produto ele tem 2 propósitos. Existem aí vários produtos no mercado assim. Mas se não tiver ali tiver escrito só fungicida microbiológico, não foi testado ainda para o nematóide. Pode ser que esteja em estudo, algo assim, mas ainda não foi testado. Então é importante. Então sempre me pergunta assim, qual que é o melhor biológico? Pessoal, o melhor biológico é o que tem registro. Tá? Que se ele tem registro, ele foi testado. Quais, então, são as principais diferenças, né, entre o químico e o biológico? É o funcionamento do produto. O produto químico, ele tem um efeito de choque. Então, eu estou falando de uma substância química que vai agir diretamente no nematóide. Age normalmente no sistema nervoso e no sistema muscular do nematóide. Então, o nematóide, ele para de se movimentar, ele não consegue chegar até a planta e morre de fome. Sim. É mais ou menos assim que a maioria dos produtos funciona. Ou afeta o sistema nervoso, o nematóide não tem esse sistema sensorial ativado, não consegue encontrar a planta, morre de fome. Outros produtos agem diretamente, acabam matando ali o nematóide porque ele para de respirar, age ali na respiração do nematóide. Então, essa morte direta. Certo. Os produtos químicos, para serem registrados, eles precisam ter uma porcentagem de controle direto acima de 90%. Então, vai matar acima de 90%. Então, vai matar 90% dessa população. O que nós precisamos entender? Quando a gente fala de nematóide, não existe uma ferramenta que extermine o nematóide, ou seja, mate 100%, não vai sobrar nada. Gente, no final das contas, isso não existe para nenhum organismo. Tá? Para nenhum. É utopia pensar que a gente vai extinguir alguma coisa da lavoura. Sim. Não extingue, porque eles têm formas de sobrevivência, que eu acho que eu devo ter falado no primeiro podcast que a gente falou. Lá na página eu também falo bastante, mas os nematóides, eles têm estratégias de sobrevivência. Então, alguns sempre vão sobrar e começa tudo de novo. O ciclo é muito rápido. Então, o produto químico, ele é um produto para tratamento de choque. Certo. Então, se eu quero, por exemplo, que a cultura se estabeleça muito bem, o produto químico é excelente. Numa área que eu tenho muito nematóide, muito problema, ou numa área que o produtor não usa biológico. Porque a gente ainda tem esse perfil. Eu não uso biológico, eu só uso químico. Então, eu quero uma opção de químico. Certo. Eu vou ter esse tratamento de choque, vou ter redução ali, por exemplo, de 90% de nematóides entrando nessa raiz. Então, eu tenho 10% só desses nematóides vão conseguir entrar ali no primeiro momento dessa raiz. Então, eu tenho uma planta mais estabelecida e que consegue suportar melhor o nematóide lá na frente. Por quê? O produto químico tem residual, né? Alguns produtos mais novos estão com um residual um pouquinho maior. Né? Mas, de modo geral, a gente tem no máximo aí uns 40 dias. Então, o tratamento é feito na semente ou no suco de plantio, e eu tenho esse efeito que vai, né, diminuindo conforme o produto vai se degradando ali no solo. Então, passou esses 40 dias aí, no máximo, o que acontece? Não tem mais esse bloqueio. Então, esse 10% de nematóide que ficou, ele vai conseguir entrar, né, e vai conseguir se multiplicar normalmente depois, certo. Tá? Então, o produto químico, ele ele não consegue diminuir densidade de nematóide ao longo da lavoura, ao longo da safra, por exemplo, porque depois eu não tenho impedimento nenhum, certo. Tá? Então, é um tratamento de choque para estabelecer a cultura. É uma excelente ferramenta para estabelecer a cultura. Em algumas culturas, a gente tem muito efeito. Por exemplo, cana. Cana é uma das culturas justamente sobre a cana-de-açúcar. Que responde muito ao uso do produto químico. A gente tem muito resultado, né, em questão de produtividade. Tá? A cana é um exemplo, assim, que é uma das culturas que mais se utiliza nematicida químico, porque tem realmente um resultado impressionante, um resultado muito bom. Certo. Tá? Então, a gente tem que se atentar como o produto funciona. Claro, vai ter o efeito esperado? Vai, mas tem que entender que não vai exterminar o nematóide. É uma ferramenta de controle inicial, estabelecimento de cultura ali
para conseguir suportar melhor as perdas. Certo. O biológico já é um pouquinho diferente. A gente está falando de organismos vivos, fungos e bactérias, né? Cada um vai agir de uma forma. Mas como que esses produtos normalmente agem? A gente faz aplicação também no suco ou na semente, e esse fungo, essa bactéria, vai colonizar essa raiz e vai controlar o nematóide de várias formas, né? Se a gente pegar, por exemplo, um tricoderma, ele vai colonizar essa raiz e vai liberar substâncias tóxicas para o nematóide. Vai atingir ali os juvenis, alguns vai afetar o ovo. Eu já tenho outros fungos, por exemplo, Purpurocillo lilacus, que é o antigo Paxillomyces, que é o fungo, o primeiro fungo que foi registrado em produto comercial para manejo de nematóides. Ele é um excelente produto para manejo de nematóide galha, por exemplo, porque ele age diretamente nos ovos. O fungo é um fungo quitinolítico, ele se alimenta da quitina que tem ali na cutícula do ovo. Então, a gente só tem quitina lá na fase de ovo. Na fase de juvenil, a gente tem proteína ali na parede do corpo do nematóide. Mas lá no ovo a gente tem quitina. Diferente dos insetos, né, pessoal? Não vamos esquecer. Porque a quitina nos insetos está presente em todo o ciclo de desenvolvimento. E no nematóide é só no ovo. Então, esse fungo, ele vai colonizar o ovo, né? Vai formar ali as hifas em volta desse ovo, vai se alimentar dessa quitina, né? O juvenil que ia se formar ali dentro acaba não formando, não tem o nematóide. O nematóide não é formado. E a gente tem também a Poconia clamidospora, que é um outro fungo que age também dessa forma. É um fungo que parasita ali ovos e também os juvenis depois, coloniza ali e acaba se alimentando dessa parede celular ou da cutícula e acaba morrendo. Certo. Quando a gente vai para bactérias, a gente tem dois tipos registrados, que seria a Pasteuria nichizaui, que é uma bactéria que esporula, né? Normalmente a gente fala que fungo tem esporos, mas nesse caso a bactéria, ela tem essa formação de esporos. Ela é específica para o nematóide de cisto da soja, então essa bactéria, ela se liga ali à parede do corpo dos juvenis, se adere ali, forma como se fosse um tubo germinativo, e esses esporos, né, são formados dentro do corpo dessa fêmea, né, desse juvenil que vai se transformar numa fêmea, e não ocorre a formação do cisto, né, o cisto é a fêmea ali, madura, morta, com os ovos dentro. Certo. Então não ocorre essa formação. Então é uma bactéria bem específica para o nematóide de cisto. E a gente tem os bacilos, que daí nós temos aí mais, se não me engano, a última vez que eu fiz um levantamento, mais de 8 espécies de bacilos registrados, além das misturas, né? Nós já temos produtos com 2, 3 bacilos no mesmo produto, ou fungo e bacilos no mesmo produto. Já existe produto no mercado, por exemplo, de Purpurocillo com 2 espécies de bacilos no mesmo produto. Então, a gente tem inúmeros produtos aí no mercado. Certo. O bacilos, ele é o mais, assim, dos organismos registrados para o manejo de nematóide, ele é o mais diverso. Ele vai atingir o nematóide de várias formas. E ele ainda tem efeito na planta, né? Que é o famoso biofilme, né? Isso. E o tricoderma também tem um pouco de efeito. Algumas cepas induzem resistência sistêmica, né? No caso do bacilos, ele age de várias formas. Então, ele vai colonizar a raiz antes do patógeno, que ele vai formar esse biofilme. Então, o biofilme, ele tem 2 funções. O biofilme é o crescimento bacteriano em volta da raiz ali da planta. Certo. Esse biofilme, ele tem 2 funções. É um controle mecânico, porque se tem aquele crescimento ali de bactérias, o nematóide tem mais dificuldade de chegar até a raiz, né? Ele vai ficar enrolado ali, né? É uma barreira física mesmo, né? Uma barreira física, né? Uma barreira física ali. E uma barreira química também, porque a maioria dos bacilos liberam substâncias que são tóxicas para o nematóide. Então, desde o começo, ele começou a criar o biofilme, ele vai se alimentar das substâncias que a planta libera que atrai o nematóide. Certo. Então, a planta, ela libera exudatos que atrai o nematóide. O bacilos, ele se alimenta desses exudatos para crescer ali, para formar o biofilme. Então, vai ser menos exudatos liberados. Então, o nematóide vai ser menos atraído para a planta. E depois que ele é atraído, chega ali, ele tem aquela barreira.
física. E, além disso, ele tem ainda as substâncias que alguns bacilos liberam que agem ali no juvenil ou no ovo. Uhum. Então, a gente tem várias formas. E daí, uma outra forma é que essas bactérias, elas são colonizadoras de raízes e promotoras de crescimento radicular. Sim. Então, essa planta, ela vai ter desenvolvimento favorecido de raiz. Tá? E quando a gente fala de nematóide, o que a gente tem? Perda de raiz. Então, se eu tenho o ataque do nematóide, eu perco raiz ali, né? Uhum. Esse volume fica reduzido. Sim. Então, se eu uso bacilos, eu consigo favorecer o crescimento de novas raízes, né? Para que essa planta consiga suportar esses nematóides que ainda vão parasitar. Porque mesmo tendo toda essa barreira, alguns nematóides conseguem entrar, conseguem se multiplicar normalmente. Uhum. Então, por exemplo, apliquei bacilos na minha área. Eu não vou ver sintoma? Claro que vai ver. Sim. Vai ter galha do mesmo jeito, vai ter lesão, só que não vai ser da mesma forma, né, de antes. Se você não tivesse aplicado. Isso, a gente vê menos. Uhum. A gente vê menos sintomas, a gente vê raiz mais desenvolvida, né? Sim. Então, a gente vê esses efeitos. Perfeito. O efeito direto, acho que é importante falar dessas porcentagens. Quando a gente vai registrar um produto biológico, Gabi, a gente tem que ter os testes direto, né? De controle direto também, igual para o químico. Uhum. Num biológico, um excelente biológico, ele tem ali 40%, 50%. Isso é um excelente biológico, de controle direto. Certo. Só que quando a gente testa na planta, né, esse controle direto que eu falo é testar o produto no nematóide. Sim. Quando a gente testa na planta, animal mesmo, né? Isso, mortalidade direta, né? Mortalidade se afetou ali o nematóide, se ele ficou paralisado ou não. Paralisou, impediu o desenvolvimento normal desse organismo. Mas, quando a gente vai para o biológico, a gente não tem porcentagens de controle direta, tá? Altas, a gente tem porcentagens baixas. Só que os efeitos na planta, a gente vê muito mais resultado em produtividade. Legal. Porque diferente do químico, a gente não tem período residual, tá? O que vai influenciar nessa quantidade de bactéria ou de fungo ali na área? As condições ambientais daquela área, porque eu estou falando de um organismo vivo. Então, quando a gente aplica, ele tem um período que ele vai se estabelecer. Então, o período de reação ao patógeno demora um pouquinho mais. Então, não é imediato. Eu apliquei, com 2 dias, um dia, a bactéria já está controlando o nematóide. Ela precisa se estabelecer, colonizar essa raiz que está começando a crescer ali. Então, o período de ação demora um pouquinho para começar, mas depois que começa, isso é exponencial. Sim. Então, conforme a cultura vai se desenvolvendo, a bactéria e o fungo vai aumentando na área. Então, o controle é durante todo o ciclo. E eu ainda tenho residual, porque vai ficar esse organismo lá na área, tá? Então, fica um residual ainda para outra safra. Exato. Então, assim, a gente fala muito sobre isso, né? Não é de hoje que a gente tem falado em sustentabilidade, em agricultura regenerativa, enfim, vários termos que têm aparecido. E essa questão da permanência dos micro-organismos no ambiente tem total relação com essa qualidade do solo. Então, vejam que a estruturação química, física, especialmente biológica do solo, tem 100% de relação com a ocorrência de nematóides. Isso também a gente pode trazer para a ocorrência de insetos, para a ocorrência de doenças. Então, no final das contas, está tudo muito interligado, né? A gente não consegue separar em caixinhas, embora para fazer a ação, né, o tratamento, a gente isola, de fato, a nematóide, inseto, doença, mas, no final das contas, está tudo relacionado. E a gente precisa cuidar realmente da qualidade do solo para ter esses melhores efeitos. E em relação aos biológicos e químicos, né, depois dessa aula aqui que a Priscila deu pra gente, dessa explicação, no final das contas não tem o que é melhor e o que é pior, né? Tem o que é utilizado da forma correta no momento correto. Então, eu preciso do estabelecimento da cultura, como ela comentou, um químico talvez seja mais adequado, mas depois dessa cultura estabelecida, a utilização do biológico pode ser também muito eficiente para a manutenção, né, de toda a produtividade que a gente possa ter.
Então, não tem certo, não tem errado, tem produto bem posicionado. Obviamente, desde que esse produto seja de qualidade, né? Muito importante isso. Sim. Perfeito, Pri. E para a gente partir para o encerramento já aqui do nosso episódio, passou rápido, né? Muito rápido. Eu queria pedir para que você deixasse uma dica, uma sugestão ou um conselho para quem está ouvindo. A gente tem vários produtores que nos acompanham, mas também temos estudantes, consultores. O que você pode deixar aí para a gente, uma dica de ouro, vamos dizer assim, em relação ao manejo de nematóides? Sim. Então, para encerrar, pessoal, assim, sempre que eu tenho oportunidade, o que eu falo é sempre repetitivo, mas a gente não cansa de repetir, porque a gente precisa mesmo mudar um pouco o pensamento em relação ao nematóide, tá? Esquecer que nematóide é algo que eu vou resolver em uma safra. Essa acho que é a dica de ouro. A dica é dizer que não tem receita. Não existe uma receita para o manejo de nematóide. Cada área é uma área. Então, se eu tenho um problema mais crítico, eu sempre divido em duas áreas. Uma área crítica, o que é uma área crítica? Não paga as contas. Eu tenho uma área que eu não pago as contas. Né? Se eu não pago conta, o produtor normalmente ele quer produzir soja. Se ele tem uma área que não produz soja, por que ele vai continuar plantando soja? Sim. Né? Então, quando a gente tem uma área crítica, que é uma área que não paga conta, a gente precisa de medidas drásticas. O que é isso? Se eu não produzo soja, eu não posso colocar soja. Eu tenho que arrumar essa área para depois voltar a produzir soja. E vamos ser bem sinceros, né, gente? Aqui no Brasil, a gente tem uma infinidade de culturas e de possibilidades, desde aquelas que vão trazer, de fato, uma rentabilidade pela venda do produto, mas aquelas que vão agregar valor também em estruturação do solo, né, a rotação de cultura, diminuição de nematóide. Então, tem opções para todo mundo. E aí, nesse caso, não tem como fugir da rotação de culturas, né? E depois fazer um planejamento a longo prazo. Eu sempre falo de um planejamento de convivência. Certo. Não tem como esquecer do nematóide. Então, não tem como manejar nessa safra e passar 3 safras e voltar a fazer alguma coisa para o nematóide. Nunca vai dar um resultado satisfatório. Porque o que você diminuiu nessa safra, na safra seguinte já vai estar igual. Porque eles aumentam muito rápido e as culturas todas são suscetíveis. Então, ele tem alimento o ano todo. Certo. E eu tenho uma outra situação, Gabi, que são as áreas que não são críticas, mas que o produtor está perdendo, às vezes nem sabe que está perdendo, ou está perdendo, mas não está perdendo tanto. Ele consegue pagar as contas, mas não sobra muito. Certo. Nesse caso, ele tem que fazer a diagnose e ver o que ele tem ali na área. E também traçar um plano estratégico de convivência. Então, se eu vou usar biológico, se eu tenho, por exemplo, mistura de espécies e eu estou produzindo mal, se você vai optar por usar biológico, usa nas 2 safras. Depois você vai rotacionando as culturas. Não vou fazer toda vez soja e milho. Então, não precisa ser feito na área total. É outra coisa, outra dica que eu dou. Divida a sua área, né? A área mais crítica, a área menos crítica, e faz um manejo diferente nesse local, né? Divide ali, não precisa fazer a mesma coisa na área total, né? Eu tenho 1.000 hectares, vou fazer produto para nematóide nos 1.000 hectares. Não precisa, às vezes, não precisa naquela safra. Né? É a importância de conhecer a área, né? Então, onde por realmente isso que eu falo, tem é muito nematóide. É muito específico. Então, a dica que eu dou é não querer fazer algo momentâneo e não existe, né, produtos extraordinários e manejo extraordinário e nem receita de bolo. Essa é a dica que eu dou. Uma dica de ouro mesmo, viu, Pri? Gente, no final das contas, planejamento é tudo, né? Isso de receita de bolo, a gente fala para praticamente todas as áreas. A gente precisa conhecer o que a gente está lidando. Histórico da área, espécies dos organismos, conhecer os produtos, as características técnicas de cada um, para que, de fato, a gente faça a melhor escolha. Então, Pri, eu queria muito mesmo te agradecer aí essa super aula que você deu aqui para o pessoal, para os ouvintes do MIP em Dia, a sua disponibilidade, esse bate-papo. Espero que a gente tenha outras conversas, né, sobre esse tema que é tão importante. De forma recorrente, a gente volta aqui para conversar um pouquinho. E é isso, vou pedir para você deixar, até vou deixar na descrição do episódio, né, os seus contatos aí,
para quem quiser te acompanhar. Deixa aí o seu Instagram, onde é que as pessoas te acham. Sim, as pessoas me acham, né, em todas as redes sociais. Estamos aí no Instagram, @nemanocampo, e nas outras redes, né, o mesmo arroba. Vocês encontram facilmente aí TikTok, LinkedIn, né, YouTube, algumas coisas, bem menos, mas conseguem encontrar aí em todas as redes. Mas no Instagram, onde vocês conseguem encontrar informações mais rápidas e mais descontraídas. Legal. Pri, mais uma vez, muito obrigada. E para você, nosso ouvinte aí do MIP em Dia, agradeço por terem ficado até esse momento com a gente. E continuem nos acompanhando pelo Instagram, pelo YouTube. Tem muita coisa nova para acontecer, muita qualidade nas informações. Pesquisadores, professores, profissionais tão bem qualificados quanto a Priscila. E eu espero que vocês gostem desse novo formato e dessa nova fase do MIP em Dia. Até o próximo episódio. Você ouviu o MIP em Dia.